Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Nós vamos, antes de começar os nossos trabalhos dessa noite, nós lermos uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, Caminho, Verdade e Vida, do nosso querido Emmanuel, e chamado Tempo de Confiança. E vai ser a nossa leitura de harmonização para nós iniciarmos o nosso trabalho. Emmanuel replica aqui o capítulo 8, versículo 25 de Lucas, e coloca o seguinte: disse-lhes, onde está a vossa fé? Jesus diz isso. E aí Emmanuel explica. A tempestade estabelecera perturbação no ânimo dos discípulos mais fortes. Desorientados ante a fúria dos elementos, socorrem-se de Jesus em altos brados. Atende-os o mestre, mas pergunta depois: onde está a vossa fé? O quadro sugere ponderações de vasto alcance. A interrogação de Jesus indica claramente a necessidade de manutenção da confiança quando tudo parece obscuro e perdido. Em tais circunstâncias, surge a ocasião da fé, no tempo que lhe é próprio. Se há ensejo para o trabalho e descanso, plantio e colheita, revelar-se-á igualmente a confiança na hora adequada. Ninguém exercitará otimismo quando todas as situações se conjugam para o bem-estar. É difícil demonstrar essa amizade nos momentos felizes. Aguardem os discípulos, naturalmente, oportunidades de luta maior, em que necessitarão aplicar mais extensa e intensivamente os ensinamentos do Senhor. Sem isso, seria impossível aferir valores. Na atualidade dolorosa, inúmeros companheiros invocam a cooperação direta do Cristo. E o socorro vem sempre, porque é infinita a misericórdia celestial. Mas, vencida a dificuldade, espere a indagação. Onde está a vossa fé? E outros obstáculos sobrevirão até que o discípulo aprenda a dominar-se, a educar-se e a vencer serenamente com as lições recebidas. Nós vamos então, meus irmãos, minhas irmãs, fazer a nossa oração de abertura do nosso trabalho dessa noite. Elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai e Criador, em profunda gratidão, Senhor, pelo dia de hoje, pela oportunidade que nos é concedida desse trabalho. A Jesus, nosso Mestre, governador espiritual desse planeta Terra, que envia, Senhor, os teus missionários, os teus mensageiros, para inundar esse mundo de luz, de esperança, de fé, de ensinamentos, que tenhamos condições de trilhar essa jornada com mais acertos, porque tu estás, Senhor, sempre ao nosso lado, nos ajudando. Que esta reunião seja produtiva, esse nosso trabalho, esse estudo dessa noite, levando uma mensagem que podemos compartilhar com muitos irmãos queridos que nos assistirão e que isso possa ser também essa mensagem importante para eles, como foram para nós ao preparar esse material. Muito obrigado, Senhor, e que assim seja. Graças a Deus. Muito bem, meus irmãos. Nós vamos falar hoje sobre o tema, para o 24º seu, sobre o espiritismo e a inteligência emocional. É, vamos, assim, traçar algumas considerações iniciais a essa questão. Normalmente, nós, quando falávamos em inteligência, há um certo tempo atrás, nós dizíamos o seguinte, que a inteligência era medida pelo QI, pelo quociente de inteligência. Ela estava muito associada às questões linguísticas e lógico-formais, ou seja, a capacidade do indivíduo de escrever, de leitura, de aprendizado na leitura, de ser capaz de ler e entender um texto, e ser capaz de formar padrões, que aí se aproxima mais do pensamento matemático, e do raciocínio lógico formal, que é um pouco matemático e também se aplica a outras áreas. Então, a inteligência era mais ou menos assim: o indivíduo que é inteligente é o indivíduo que era bom em matemática, era bom em física, era em ciências exatas, vamos dizer de uma forma geral, é bom em encontrar padrões. E o teste de QI ele trabalha com essa ideia. Muito bem. Só que isso foi mudando um pouquinho com o passar do tempo, né? Nós tivemos, principalmente com Howard Gardner, né? Final, mais ou menos por volta do final da década de 90, ele publica o trabalho sobre as inteligências múltiplas, mas já vinham sendo discutidas outras questões nesse sentido,
É claro que você, para medir a capacidade cognitiva de uma população, é o teste de QI, digamos, é o teste que mais é adequado, porque ele tem um quantitativo bem trabalhado ali dentro. É difícil você averiguar quantitativamente outras inteligências. Mas quando a gente vai entrar no qualitativo, é importante nós entendermos esse trabalho de Howard Gardner e outros que vieram depois dele, trabalhando então a ideia de inteligências múltiplas. Ou seja, considera-se que o indivíduo não é só inteligente por ele ser bom em matemática, por exemplo, ou ter o raciocínio lógico formal, ou ter a capacidade linguística muito boa, ou a capacidade de estabelecer padrões, né? Mas ele também pode desenvolver a inteligência intrapessoal, que é uma inteligência voltada para dentro de si mesmo, entender a si mesmo, a inteligência interpessoal, que é a inteligência chamada também de inteligência social. O indivíduo tem uma capacidade imensa de conexão com outras pessoas. E essa inteligência, muitas das vezes, não é acompanhada da inteligência lógico-formal muito alta, mas ele tem uma capacidade de conexão com as outras pessoas muito grande. Isso é um tipo de inteligência. Existe inteligência espacial, que é muito encontrada em arquitetos, por exemplo, pessoas que trabalham com a ideia de espaços, né? Construção, espaços e tal. Nós temos a inteligência musical, temos a inteligência natural, que é aquela que você se relaciona com o meio ambiente e consegue obter muita sabedoria a partir da sua relação com o meio ambiente. Muitas tribos, muitos povos que vivem da terra, eles conseguem sobreviver onde normalmente um indivíduo, vamos dizer assim, civilizado, entre aspas, não sobreviveria, não só por uma questão de se adaptar ou não a alimentos, mas porque ele consegue um tipo de inteligência de detectar padrões na natureza que nós não conseguimos mais porque nós perdemos esse contato com a natureza. Então, isso também era considerado por Howard Gardner uma das inteligências possíveis. E aí nós temos várias inteligências. Existem outras que entendem que também o pensamento filosófico profundo é um tipo de inteligência, que muitas das vezes não é lógico formal, ele tem um pouquinho do lógico formal, mas ele vai além com as abstrações que são feitas. Em suma, esse mecanismo amplo de inteligência, nós vamos chamar ele de cognição, tá? Que inclui a inteligência básica, que nós chamávamos aí daquela medida pelo QI, é lógico formal, mas outras inteligências então que se juntam. Então vamos guardar esse nome, cognição, capacidade de buscar conhecimento, né? De trabalhar ideias. Então a isso nós vamos chamar então de cognição. Mas acontece o seguinte, que também nós temos um outro elemento que não é uma cognição, não trabalha dessa forma, que é a emoção. É difícil para nós definirmos emoção. Aliás, é difícil para qualquer estudioso definir emoção, porque a emoção ela vem das nossas experiências transatas, de muitas e muitas vidas atrás, até mesmo dos nossos estados inferiores à condição humana, a partir principalmente de elementos ligados a um instinto. Então, por exemplo, o instinto nos levou à raiva, nos levou ao medo, nos levou ao enfrentamento, e tudo isso são potenciais formadores das emoções que nós conhecemos hoje. A emoção seria talvez melhor descrita como uma espécie assim como se fosse uma energia dotada de uma qualidade que influencia o nosso comportamento. Então, quando sou tomado de uma emoção num dado momento da minha vida, eu reajo de uma determinada forma. Eu não penso muito naquilo. Por exemplo, eu olho para uma pessoa e gosto de uma pessoa. Eu não tenho um processamento cognitivo. Aquilo simplesmente surge. É como se fosse algo uma conexão que se estabelece a partir de um aprendizado realizado ao longo de muitas vidas, que se transforma vamos chamar assim, na ausência de um melhor termo, nós conceberíamos aqui para o nosso estudo a emoção como sendo uma energia dotada de uma qualidade que direciona o nosso comportamento de uma ou de outra forma, sem que haja muito trabalho cognitivo. Então, por exemplo, eu posso ser provocado na rua, desculpem, uma pessoa chega e me ofende, me agride, e eu vou ter uma reação de fugir ou vou ter uma reação de lutar.
Eu agi instintivamente, eu agi pela emoção do momento. Muitas das vezes as pessoas, quando a gente fala assim com a pessoa, se apaixona e se casa muito rápido, e paixão platônica, é, não houve ali um trabalho cognitivo. A pessoa não fez uma análise da outra pessoa, como é que ela é. Não, é simplesmente uma conexão meio que quase assim inexplicável. É como se os dois tivessem essas energias com qualidades que se atraem de alguma forma. Então há uma questão envolvendo emoção que é difícil de ser definida, mas ela não é essencialmente cognitiva, ela é diferente da cognição. Ela é muito mais associada à experiência que nós temos de muitas vidas acumuladas. As nossas emoções estão entranhadas no nosso psiquismo de profundidade e, portanto, elas se manifestam e muitas das vezes atuam de forma intempestiva. Nós temos áreas que do nosso cérebro físico, nós temos áreas que estão ligadas a esses dois tipos de processamentos, o cognitivo e o emocional, por exemplo. Ou seja, todo espírito encarnado, ele usa o córtex, o seu cérebro, para o processamento cognitivo, especialmente o córtex pré-frontal, tá? Nosso córtex pré-frontal, ele tem um elemento muito forte de raciocínio lógico formal, de raciocínio filosófico também, na inteligência filosófica, inteligência musical, muitas delas se relacionam, partem dos nossos córtex pré-frontal, mas toda a nossa estrutura cortical, ela está muito associada ao processamento cognitivo que nós falamos, essas várias formas de inteligência. O nosso sistema límbico, que é a parte mais interna do nosso cérebro, está associada à parte emocional. Então, nós temos várias regiões do nosso sistema límbico, que é o sistema principalmente dos mamíferos, começam nos mamíferos, onde nós temos então as contrapartidas fisiológicas, também com toda a sua bioquímica associada e que produz as emoções. Ou melhor, interage com o espírito ou com o princípio inteligente, no caso dos animais, para produzir emoções, tá? Essas emoções, então, elas são resultado de processamentos bioquímicos e fisiológicos com experiências espirituais vivenciadas, memórias associadas, ou seja, essa energia dotada de uma determinada qualidade. Se isso existe separado no cérebro, possivelmente ele também se encontra meio que separado, no nosso espírito. Nós temos um componente emocional e um componente cognitivo, ou seja, de inteligência. Mas assim, quando a gente fala então inteligência emocional, o que seria uma inteligência emocional? A inteligência emocional, a melhor forma de nós tentarmos, pelo menos para o nosso estudo aqui, tá, gente? Nós vamos tentar defini-la. Ela não é nem só emoção e nem é só inteligência. Uma vez que nós vimos aqui que a inteligência ela está no campo da cognição, do processamento, do estudo, do detalhamento, do estabelecimento de padrões, de uma técnica. Por exemplo, você tem uma inteligência musical. Você só pode expressar a sua inteligência musical se você tiver uma técnica, correto? Você, por exemplo, vai tocar piano, você vai tocar violão, você vai executar uma música, você vai compor uma música. Você tem que ter um conhecimento técnico. Então, mesmo que você não esteja utilizando um raciocínio lógico formal, você está utilizando uma técnica, né? Então, há um processamento cognitivo, há um trabalho no campo das ideias para produzir esse tipo de resultado final. Então, na mesma forma, né, na inteligência espacial. Na inteligência social, nós também somos capazes de utilizar padrões para identificar nas pessoas, pela sua linguagem corporal e pela nossa linguagem corporal, maneiras de nós tratarmos bem uma pessoa e nos conectarmos com ela. As pessoas que têm essa capacidade, de conexão com outras pessoas, essa inteligência social, né? Que é a inteligência interpsíquica, ela faz com que o indivíduo tenha essa inteligência desenvolvida para ser capaz de se conectar bem com outras pessoas. Os grandes oradores, eles têm essa inteligência bem desenvolvida e não necessariamente vão ter outras. Ele pode não ter uma inteligência musical, mas ter uma inteligência interpessoal muito bem desenvolvida. Então, ou seja, cognição, a gente tenta separar um pouco o que é a cognição e tenta separar um pouco o que é a emoção.
Só que essas duas, elas estão sempre entremeadas, elas se tocam o tempo todo. E esse é o ponto chave para esse estudo de hoje. E a esse contato entre as duas, ou o mecanismo que permite esse contato e administra a tomada de decisão pela criatura, ou seja, o seu comportamento, nós vamos chamar então de inteligência emocional. A inteligência emocional, então, ela é um mecanismo nosso, uma propriedade da nossa psique de administrar o emocional e o intelecto ou a cognição. Então, a inteligência emocional tem que ser capaz de trabalhar essas duas coisas. Eu não posso, quando eu tenho, por exemplo, um intelecto muito desenvolvido, mas eu não tenho um emocional, eu tenho um emocional atrofiado, eu vou ter problemas. Se eu tenho um emocional muito exaltado, mas não tenho um cognitivo muito trabalhando bem, vai dar problemas. Então, o ideal é que eu consiga trabalhar bem esses dois elementos. Então, a isso nós chamamos, então, de inteligência emocional, tá? A essa capacidade de junção, de uma propriedade de estar administrando esse, esses dois elementos, o cognitivo e o emocional. Muito bem. Então, quando nós falamos, por exemplo, nessa questão dessa junção de emoção e cognição, ou seja, de termos esse mecanismo chamado inteligência emocional que administra essa junção, nós temos que entender uma coisa muito interessante. Existe um termo que nós chamamos de viés cognitivos. O que é um viés cognitivo? Você fala assim, nós temos a inteligência. A inteligência é uma forma de cognição, de obter conhecimento, seja na música, seja nos relacionamentos interpessoais, no relacionamento intrapsíquico, onde você busca conhecer você mesmo, onde você busca, então, conhecimento lógico formal, no caso dos testes de QI, né, como nós comentamos aqui. Mas existe uma coisa chamada viés cognitivo. O viés cognitivo, ele estuda tomadas de decisão, especificamente as tomadas equivocadas de decisão, por conta de uma influência emocional que nós não conseguimos identificar. E é interessante que quando você tem o viés cognitivo, todos nós temos viés cognitivos, tá, gente? Nós vamos citar alguns aqui, mas eles são cerca de 30, mais ou menos. Isso varia muito de estudioso para estudioso. Alguns não são tão assim importantes. A gente vai só dar. Tem um aqui que é muito importante. Mas a gente vai dar alguns exemplos do que é um viés cognitivo. Ou seja, nós somos influenciados nas nossas tomadas de decisão, ou seja, no nosso comportamento, por determinados elementos emocionais que se infiltram no nosso cognitivo e faz com que a gente tome uma decisão que a gente acha que está sendo totalmente lógico, está sendo totalmente razoável. Nós estamos pensando sobre aquilo e tomamos uma decisão razoável, lógica e tal, e às vezes uma decisão que está entranhada de emocional ali dentro, que está desviando o foco até de um entendimento mais correto, tá? Só arrumar aqui um pouquinho, gente, a câmera. Então, um exemplo de viés cognitivo é o viés de confirmação. O que é o viés de confirmação? Essas coisas estão acontecendo muito, gente, agora, principalmente nesse mundo, digamos, novo que nós estamos vivendo, de intensa atividade em redes sociais, em acessos de Instagram, de YouTube, e a gente ouve muita informação e a gente tem muito viés de confirmação acontecendo. O que é o viés de confirmação? Eu pego alguém que está falando uma coisa que confirma aquilo em que eu tenho como sendo uma verdade, ainda que seja uma verdade provisória, mas é aquilo que eu acredito. Se aquela pessoa, se aquele rapaz, se aquela moça fala alguma coisa, como um youtuber, como um influenciador, tal, que reforça o meu ponto de vista, eu tendo mais a ouvir aquela pessoa do que ouvir alguma outra que está contestando o meu ponto de vista. Ora, isso parece muito óbvio, né? Assim, não, mas realmente, aí é um viés. Só que nós não percebemos isso e acabamos direcionando 99% do nosso tempo para ouvir as pessoas que apenas estão confirmando aquilo que a gente já
digamos assim, acredita, ou aquilo que a gente já tem como sendo correto. Só que o problema do viés de confirmação é que você não tem o contraditório. E como você não tem o contraditório, você não consegue botar à prova se o que você está tendo como verdade é realmente uma verdade ou é uma influência emocional sua, de querer acreditar numa determinada coisa. Até no campo religioso isso vai acontecer. Não é à toa que o próprio Kardec, você vê, isso na época da codificação, tá? Século XIX, Kardec já falava isso, que a biblioteca espírita, a formação, a construção de uma biblioteca espírita, né? Construção que eu digo assim, a compra dos livros, adquirir os livros, ela deveria obter muitos volumes de ideias discordantes do espiritismo, para que o indivíduo pudesse tomar contato com ideias diferentes e fortalecer realmente aquilo que ele acredita ser o correto. Vejam que essa é uma visão extraordinariamente rica, porque você é confrontado com o contraditório. Você pode acontecer várias coisas aí. Você pode simplesmente não aceitar aquilo que está sendo colocado, mas assim, você olhou com cuidado para aquilo e viu que, na verdade, você não aceita aquilo, mas você tem argumentos para rebater aquela visão contrária. Pode ser que aquilo mude o seu ponto de vista totalmente, pode ser que ele mude um pouquinho o seu ponto de vista. Então, ter o contraditório, a visão que não é de confirmação, ela é boa, é importante também. É claro que nós tendemos, isso sempre causa algum desgaste, tendemos mais a ouvir aquilo que reforça aquilo que nós já acreditamos. Mas é bom também a gente ouvir o contraditório. Então, isso a gente foge do viés de confirmação e procura, então, melhorar a nossa capacidade, inclusive cognitiva. Há um outro viés chamado viés de grupo. O que é o viés de grupo? Você tem várias pessoas pensando da mesma forma. Também é complicado. Tem que ter, é preciso que existam opiniões diferentes para enriquecer o debate. Porque as opiniões diferentes, mesmo nós estejamos tratando do mesmo assunto, por exemplo, administração de uma casa espírita. Ah, nós queremos fazer o trabalho dessa forma. Uma reunião que vai ser feita desse jeito. Tem que ter pessoas pensando de maneira diferente como essa reunião precisa acontecer. Se todo mundo pensar igualzinho, a reunião é menos. Pode ser que tudo bem, pode ser que dê uma coisa super certo. Se todo mundo estiver extremamente bem intuído, mas pode ser que não. Pode ser que a gente acabe tomando uma decisão em que não foram avaliados todos os pontos de vista, para a gente ver o que podia melhorar, o que pode dar errado, o que pode dar mais certo. Então, essa tendência de seguir o grupo, nós chamamos de viés de grupo. Você tem o viés de autoridade. Viés de autoridade é você dar mais razão a quem tem mais títulos, ou quem é mais famoso, mais conhecido, e não necessariamente aquela pessoa é mais certa. Às vezes, uma pessoa menos conhecida, ela pode ter mais conhecimento, pelo menos num determinado ponto, num ponto específico que você está tentando ler alguma coisa, aquela pessoa que tem menos know-how, assim, digamos, do ponto de vista acadêmico, né? Menos condecorações, menos títulos e tudo mais, ela pode, de repente, ter muito mais conhecimento naquele ponto ali que ela está trabalhando, uma teoria nova, por exemplo, do que aquele que é o bam, 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 que nós vamos, então, segui-lo por um viés de autoridade. Então, vocês observem, mas por que eu sigo um viés de autoridade? Porque emocionalmente eu tendo a obedecer aquele que tem a maior autoridade. Isso não é uma coisa do campo cognitivo, uma coisa do campo muito mais emocional. É claro que se eu tenho, vejam, a gente também não pode confundir aqui. No viés de autoridade, se eu tenho um indivíduo que eu já conheço as obras dele, já comparei com outros autores, sei que ele é um cara extraordinariamente competente, aí, se eu leio um livro dele e já aceito aquela autoridade, isso não é bem um viés de autoridade. Eu já entendi a obra das pessoas. A gente fala viés de autoridade, é você nem conhece direito a obra da pessoa, mas como todo mundo fala que ele é o bam, 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 eu aceito aquilo como autoridade. E aí é que está o problema. Tem que tomar muito cuidado com isso. E aí nós entramos na quarta, no quarto, que é o mais importante de todos, chama-se dissonância cognitiva. E é hoje uma das coisas que talvez seja mais responsável pelos imensos problemas que nós estamos vivendo, inclusive no Brasil e no mundo, em termos de polarização política, por exemplo. Tá? É a dissonância cognitiva. É você ter uma ideia, ter uma crença, ter uma opinião política, uma opinião sobre um comportamento social,
E quando você vê alguma coisa contrária, você desenvolve um raciocínio, mas veja, uma posição contrária muito lógica, mostrando fatos para você. Mas aquilo está desafiando as tuas crenças. Aí o que que você faz? Você constrói a tua. Aí que entra o fator emocional, né? Você não quer dar o braço a torcer, você não quer abrir mão de algo que te era muito caro, que era aquela crença que você tinha naquele indivíduo, naquele político, naquela ideia, o que for. Qualquer área do conhecimento, qualquer área das relações humanas. Então, a isso nós vamos chamar de uma dissonância cognitiva, porque você começa a construir vamos dizer assim, um raciocínio baseado numa série de conjecturas que você faz para tentar justificar o porquê que aquelas informações que estão sendo trazidas não podem ser aplicadas. Então, a gente observa que o indivíduo distorce a realidade, inclusive de fatos que são mostrados, para que ele possa continuar mantendo a sua crença. Isso se chama, eu falo crença, gente, eu falo não é só crença religiosa, não, é crença em todos os aquilo que a gente tem como um princípio formador para nós. Pode ser filosófica, pode ser política, pode ser comportamental, uma série de coisas, né? Na ciência, por exemplo, isso acontece. Às vezes você tem, nas grandes rupturas que nós tivemos no campo da ciência, muitas das vezes você tem dissonância cognitiva. Einstein, por exemplo, pô, que foi um dos maiores gênios, né? E um dos maiores físicos que o mundo já conheceu, ele na física quântica, ele apresentou uma dissonância cognitiva importante, por exemplo, em relação à expansão do universo, né? Ele chegou a mudar uma equação que resolveria o problema da expansão do universo, porque ele não aceitava que o universo poderia estar se expandindo. Ele entendia que o universo tinha que ser um universo estável, estático, que não se expandia. Então ele insere uma chamada constante, né, dentro da sua equação, essa constante para evitar a expansão do universo, para equilibrar a sua equação. E foi o grande erro de Einstein que depois ele reconheceu. Esse é um exemplo clássico de dissonância cognitiva, mesmo com uma mente extraordinária como era a mente de Einstein. Então, os conhecimentos de vieses cognitivos, ele é muito importante, porque nós pregamos peças em nós mesmos para nos apegar e nos ater ao que é mais cômodo, a não sair da nossa zona de conforto, a não ter que abrir mão de nossas crenças, de nossos valores, que são muito caros, mas às vezes nós temos que abrir mão, porque às vezes a gente pode estar errado, né? A gente não tem que ter medo de estar questionando os nossos valores. Porque se eles estiverem corretos, eles vão passar pelo crivo, eles vão passar pelo teste, vão sair mais fortes, tá? Então, na inteligência emocional, você identifica bem os viés cognitivos, ou seja, essa interação entre a cognição e a emoção, ela é bem identificada. O viés cognitivo consegue ser identificado pela inteligência emocional, que a gente falou aqui, tá? Agora, vamos para um outro ponto aqui que também é importante, que é o que nós chamamos da estrutura da psique. Aqui nós nos interessa a psique em termos de ego, de persona, ou seja, do espírito encarnado, tá? Quando a gente está falando em ego, persona, aqui no nesse nosso estudo, nessa nossa palestra, nós estamos falando do espírito encarnado. Ou seja, que Kardec também diferencia, né? Porque ele chama de alma ao espírito encarnado. E espírito desencarnado ele chama simplesmente de espírito. Nosso ego ou persona, nós podemos, assim, através de um modelo bem simplificado, colocar ele da seguinte forma: o nosso ego, a nossa estrutura consciente aqui encarnada, ela é formada de quatro elementos. Isso aqui é uma estrutura bem simplificada, tá, gente? É um modelo simplificado para facilitar o nosso estudo. O primeiro deles é a cognição, que nós falamos no início do nosso estudo aqui, ou seja, a inteligência de uma forma geral nas suas múltiplas variáveis. Então, a cognição. Segundo, a emoção. Essa energia como a qualidade de uma história, de um aprendizado, de instintos, de vivências, ou seja, uma energia decisória, porque ela tem uma qualidade, ela se confronta com a cognição e interage com a cognição. E deve ser assim. Você não pode ter só emoção sem cognição e nem cognição sem emoção. Essas duas coisas têm que estar sempre interagindo, porque
E mais à frente elas provavelmente se unificarão no nosso em termos evolutivos. Aí é uma especulação que estamos colocando aqui, mas é possível que para espíritos muito, muito evoluídos, cognição e emoção cada vez mais interajam e praticamente se fundam numa única forma de estrutura do próprio self, né? Depois desses dois vem a memória. Uma memória que não é memória de profundidade, mas uma memória de médio e curto prazo. Para toda ação cognitiva, eu tenho que ter memória acessível. Se eu não puder acessar o banco de memórias, eu não consigo trabalhar minha cognição, tá? Então, a cognição necessita de memória. A emoção necessita da memória também. Mas a emoção trabalha muito memória de profundidade, psiquismo de profundidade, de muitas vidas anteriores. Essa memória que a gente se refere aqui é a memória do ego mesmo, da nossa infância, da nossa vivência na juventude, da nossa madureza, das experiências que tivemos. Essa memória que a gente se refere aqui para o ego. E, por fim, a vontade, ou seja, a tomada de decisão, a capacidade decisória, ou também chamada de volição. Então, dentro desse processo de tomada de decisão do ego, o que é a tomada de decisão do ego? É o comportamento. O nosso comportamento, aquilo que a gente faz, e ele é resultado de uma interação entre emoção, entre cognição, entre utilização da memória e uma tomada de decisão, que é a vontade. Isso gera uma coisa chamada comportamento. O que é o comportamento? É o pensar, é o falar e é o agir. Então, eu penso, eu falo, eu ajo, então eu tenho um comportamento em um desses três, em dois desses três ou em três desses três agindo juntos, pensando, falando e agindo. Ou só pensando, ou só falando, ou só agindo. De toda forma, eu tenho aqui uma estrutura de comportamento. Muito bem. Agora, onde entra dentro desse comportamento da nossa condição de encarnados, e aqui a nossa condição de encarnados, ela é simplesmente e absolutamente indispensável para o nosso processo evolutivo. Porque nós podemos viver muito tempo no plano espiritual. Isso o Espiritismo nos ensina bastante. Nós podemos viver muito, muito tempo no plano espiritual. Tipo assim, 20, 30 anos, 40 anos, nos preparando, trabalhando, estudando numa colônia espiritual, nos preparando para uma nova reencarnação, fazendo planejamento. Mas a gente vai ter que reencarnar, não tem jeito. Reencarnando, assume essa estrutura do ego, da persona. Ou seja, eu passo a ter um sexo, um gênero, eu passo a ter um idioma, eu passo a ter uma cultura em que eu estou envolvido, uma religião, uma família, costumes que fazem parte, que moldam o meu caráter, ajudam a moldar esse ego, pelo menos não o self propriamente, ele vai indiretamente atuar no self. Toda mudança, toda experiência do ego, obviamente, altera o self, mas ele tem uma influência maior no ego no primeiro momento. E todas essas experiências são necessárias, né? Então, quando nós passamos por uma estrutura reencarnatória e ela é necessária, nós voltamos a esses quatro elementos que nós falamos. Deixamos o plano espiritual, mergulhamos na matéria, entramos no processo de esquecimento e aí começa todo o aprendizado, desde a nossa condição de criancinha até chegar à condição de adolescência, maturidade, cognição, emoção, memória, vontade. Os quatro elementos. E aí é onde entra a inteligência emocional. A capacidade que nós podemos ter de interagir essas quatro coisas, mas principalmente a cognição e a emoção, de forma que nós possamos trilhar o caminho melhor possível, numa tarefa que não é fácil. O processo reencarnatório não é uma coisa simples. O processo reencarnatório não é uma coisa simples. Ele impõe muitos desafios e por isso ele é tão importante quando ele é bem conduzido. Quando nós conseguimos realizar bem uma reencarnação, nós saímos desse processo muito, mas muito evoluídos. Um ano, digamos, eu vou falar aqui uma estimativa, tá, gente? Não tem como nós estimarmos isso, né? É só um mero exemplo. Vamos dizer assim, para cada 10 anos no plano espiritual, eu posso evoluir o mesmo com um ano aqui na Terra, tá? Mas não é só uma questão do quantitativo disso, é que na Terra, encarnados, existem coisas que só aqui nós vamos poder fazer. O espírito desencarnado não vai conseguir passar pela prova.
lá no plano espiritual que nós passamos aqui na Terra. Então ele precisa estar encarnado, precisa assumir esse ego. Imagina que você assume um ego onde você tenha, por exemplo, como uma influência corpórea, porque obviamente nós temos a influência do nosso corpo físico, onde nós que vai ajudar a formar esse ego, e o nosso corpo físico, digamos assim, ele tem um processamento bioquímico no nosso cérebro, onde existe, por exemplo, uma falta de serotonina ou dopamina. A falta de dopamina vai produzir uma falta de tomada de decisão e também de satisfação. A falta de serotonina induz, não é só ela, mas ela é um dos fatores que induz a processos depressivos, por exemplo, né? O desequilíbrio em outros fatores, por exemplo, como a noradrenalina, vai produzir ansiedade. Então, nós temos um conjunto de substâncias químicas que se produzem em maior ou menor quantidade, a forma como nossa estrutura cerebral se desenvolve no nosso processo reencarnatório, determinam padrões comportamentais, gente, para nós. Os indivíduos, muitas das vezes, eles têm tendências fortes determinadas pelo cérebro do corpo em que eles encarnaram, em que nós encarnamos. Por isso que nós recebemos influências muito intensas no processo encarnatório. Isso não nos impede de tomar a decisão correta, só colocam mais dificuldades, mais obstáculos que vão valorizar ainda mais as nossas vitórias quando nós conseguirmos superar isso. E de que forma doutrina espírita, e aqui eu vou colocar doutrina espírita e evangelho, que a gente vai usar bastante o evangelho aqui, doutrina espírita e evangelho, de que forma que eles podem interagir com a inteligência emocional de modo a produzir o melhor resultado. Bom, primeiramente, uma das coisas fundamentais da inteligência emocional é que se eu consigo tirar esses vieses cognitivos, como nós falamos aqui, o viés de confirmação, o viés de autoridade, o viés de grupo, mas principalmente a dissonância cognitiva, eu vou conseguir ler uma obra, ou vou conseguir ouvir uma notícia, ou vou ouvir uma reportagem, ou vou assistir um podcast, e eu não vou me deixar influenciar tão fortemente por ideias que às vezes são absurdas, mentirosas, né, muitas das vezes, porque na verdade eu estou conseguindo equilibrar o meu emocional, porque às vezes o que aquela pessoa está falando, ela coincide com aquilo que eu penso em alguns momentos, e isso me faz criar o quê? Uma empatia com essa pessoa. Ela está reforçando em mim algo, quase um viés de confirmação aqui. Só que esse viés de confirmação está dando campo para que eu entre com viés de dissonância cognitiva. Ou seja, eu começo a simpatizar com aquelas ideias, daqui a pouco, quando ela falar uma coisa que não é muito favorável ao que eu penso, eu posso já ser mais maleável, não em função da ideia que ela está falando, mas em função de eu ter criado um tipo de empatia com ela. Então, observe que a gente tem que ser muito cuidadoso quando a gente estuda uma ideia, tentar separar, na medida do possível, a ideia do falante, daquele que fala. Porque se eu pego uma ideia e associo essa ideia só àquela pessoa, eu tendo a colocar um viés de autoridade naquilo, ou de uma, vamos dizer assim, de uma aversão, já antes de ouvir a própria ideia. Eu tenho aversão àquela pessoa, não gosto daquela pessoa, o que ela vai falar eu não vou gostar. Isso é um viés também, cognitivo. E aí atrapalha, prejudica a gente, porque nós temos que estar assim com a nossa mente, os nossos filtros mentais. Imagine que a gente usa um óculos colorido, que eu posso olhar o mundo e vê-lo com uma cor X, Y, Z. Isso nós chamamos de filtros mentais, a maneira como nós olhamos para o mundo. E a inteligência emocional nos permite tirar esses vieses que atrapalham essa visão de mundo, por exemplo, e ao mesmo tempo que também me permite ter a inteligência emocional, ela permite muito trabalho de autoconhecimento, que é o intrapessoal, que é chamada de inteligência intrapessoal. Mas é esse conceito que nós estamos colocando aqui de inteligência emocional, ele não é propriamente o conceito intrapessoal que está lá em Gardner, tá?
Ele é um pouco parecido com ele, mas o que nós estamos chamando aqui de inteligência emocional é algo mais amplo. É uma capacidade de realizar ajustes e estudos e equilíbrio entre o emocional e o cognitivo de uma forma geral. É um trabalho mais amplo, tá? Mas ele nos conduz, nos leva também a uma capacidade de fazer autorreflexões. Pois bem, o Evangelho, nós sabemos, é a grande fonte moral do Espiritismo, da doutrina espírita. E se a gente pega o Sermão da Montanha, que é a nossa melhor referência em termos de uma síntese do Evangelho, e se nós pegarmos também o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um desdobramento de vários tópicos dos Evangelhos, mas em especial a gente vai encontrar muito do Sermão da Montanha dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente fala muito de Sermão da Montanha, gente, porque é claro que a gente pega aforismos ou ditos de Jesus que são mais assim curtos, mais incisivos e trazem lições morais mais condensadas. Se você pega parábolas, também você vai conseguir fazer estudos importantes, mas eles são mais difíceis, tá? Porque você tem que contextualizar um pouco aquelas passagens ali, porque a parábola é uma história, né? E você tem que tentar se situar dentro daquela história, e isso é um pouco mais complicado. A gente precisa de um trabalho um pouco mais cuidadoso, com algumas técnicas de estudos bíblicos, tá? Mas tudo bem, a doutrina espírita também trabalha as parábolas, estudamos as parábolas. Mas aqui a gente prefere nos ater mais hoje à questão, principalmente dos ditos de Jesus, dos seus aforismos, né? Que se encontram especialmente no Sermão da Montanha. Quando Jesus fala, por exemplo, é, amai-vos uns aos outros, de uma forma geral, isso aparece o tempo todo no Sermão da Montanha, através de uma frase ou de outra. Por exemplo, fazer aos outros aquilo que quereis que vos façam. Isso é amai-vos uns aos outros. Mas fazer aos outros aquilo que quereis que vos façam, você está desenvolvendo um tipo de amor-comportamento em relação ao outro, mas um amor-comportamento em relação a você também. Porque a frase está dizendo: fazer aos outros aquilo que quereis que vos façam. Então a gente quer que as pessoas façam a nós também coisas boas, que nos são agradáveis, e queremos fazer, e deveremos fazer às pessoas coisas que são agradáveis a elas, coisas que nos aproximam, que nos harmonizam, porque afinal de contas todos somos filhos de Deus, somos irmãos, ainda que estejamos em níveis absolutamente diferentes de entendimento, de gostos, do que seja, mas não importa. No futuro, mais à frente, todos nós vamos de alguma maneira nos encontrar. Essa prática do amar uns aos outros, ela é uma prática de se diluir um pouco o ego, tá? É, quando eu começo a me preocupar com as pessoas, por exemplo, a caridade, isso na casa espírita, nós somos convidados o tempo todo à prática da caridade. Quando eu começo a fazer isso, eu começo a diminuir a intensidade do meu ego. Ou seja, essa estrutura do meu espírito que ficou muito fechada em torno de uma identidade, de um sexo, um gênero, né, sexual, uma identidade profissional, familiar, de linguagem, de ideias, de pensamentos, ela agora começa a se expandir um pouquinho mais para tentar entender as outras pessoas. Saindo até mesmo um pouquinho fora do círculo familiar, para a gente poder tentar entender um pouquinho mais, nos preocuparmos um pouquinho mais com outras pessoas, inclusive muitas que sofrem, porque essa é a realidade do trabalho do espírita, né? Mas dentro da doutrina espírita, qualquer um vai ser acionado em algum momento. Você pode ser um instrumento que Deus vai se valer naquela hora para ajudar uma determinada pessoa, né? Então, quando você começa a diluir um pouco esse ego, a partir da prática do amor ao próximo, e aí que amor eu me refiro não só ao amor-sentimento, mas principalmente ao amor-comportamento, ter uma atitude amorosa em relação às pessoas, entra muito aqui agora o mecanismo. Esse mecanismo, ele na verdade potencializa essa junção do cognitivo e do emocional, tá? Porque se eu for usar só o cognitivo, eu posso achar que esse tempo que eu vou levar para estar ajudando uma pessoa, para ouvir uma pessoa 30, 40 minutos, as pessoas nos procuram na casa espírita.
para falarem dos seus problemas, para desabafarem, para ter uma pessoa para ouvi-las, para pedirem conselhos. Isso faz parte do nosso trabalho. Conselhos que eu me refiro, conselhos baseados na codificação, né? Naquilo, na bagagem que nós aprendemos dentro da doutrina espírita. Cognitivamente falando, eu poderia dizer assim, não, mas espera lá, eu posso ir para minha casa, vou estar com a minha esposa, com os meus filhos, mas, gente, a emoção que é possível de ser sentida quando cognição e emoção trabalham juntos, de você ver que você pode ajudar uma pessoa, que essa pessoa pode alcançar um estado de bem-estar. Isso traz para a gente uma alegria, uma felicidade, uma paz que ela não tem, é difícil até de ser definida. É claro que às vezes a gente não consegue alcançar esse objetivo. As pessoas são um universo em si mesmas. Todos nós somos um cosmo imenso de vidas passadas, de experiências, mas muitas vezes é perceptível a melhor obtida. E isso tem muito a ver com a inteligência emocional, a capacidade de observar como a emoção trabalha junto com o cognitivo. E se eu tivesse a inteligência emocional, eu vou ter mais facilidade de criar essa empatia com a pessoa, ou seja, essa dar vazão à inteligência interpessoal, permitir que ela se manifeste. E quando eu permito isso, vejam, criar empatia sem inteligência emocional é problemático, porque não é fácil você ouvir uma pessoa falar todo o drama dela e todas as dores dela, porque nós acabamos nos sentindo, às vezes, a empatia tem essa característica, né? Muitas vezes, você criar empatia com a pessoa, se tentar se colocar no lugar dela, você sofre com isso, num primeiro momento, pelo menos. Claro que quando ela está saindo daquela situação, você também se alegra muito. Mas observem que a inteligência emocional trabalha para nos ajudar se nós conseguirmos desenvolvê-la bem. Por quê? Porque quando eu tento ouvir aquela pessoa e tento entender o conceito, criando essa empatia, mas não mas entendendo também, aí começa o trabalho meu cognitivo aqui. Vejam que eu estou tratando de trabalhar o cognitivo e o emocional. O meu cognitivo vai me dizer o seguinte: a doutrina espírita me diz que eu não posso carregar a cruz daquela pessoa. Eu não tenho como tirar o karma dela, mas eu posso passar para ela. Eu posso dar o braço a ela, eu posso ouvi-la. Só ouvir, às vezes, já é o suficiente para aquela pessoa, ela botar para fora aquilo que é uma angústia dentro dela. Então, dentro dessa cognição que nós trabalhamos, observando a doutrina espírita, observando a possibilidade de um obsessor estar junto dela, o nosso comportamento, obviamente, de atendimento, nesse caso estamos falando aqui praticamente de um atendimento fraterno, ele se torna potencializado. Mas potencializado por quê? Porque nós estamos trabalhando o emocional, a capacidade de criar essa empatia, criar essa conexão com a pessoa, ao mesmo tempo estamos trabalhando o cognitivo, recorrendo a elementos de nossa memória e tomando decisões a toda hora. Então, observem que, nesse caso, a inteligência emocional está tendo um papel fundamental, porque ela está mediando o trabalho da emoção e da cognição. Há uma passagem de Jesus maravilhosa ele diz o seguinte, está no Sermão da Montanha também, em Mateus. Ele diz o seguinte: o olho é a lâmpada do corpo. Se teu olho estiver são, todo o teu corpo fica iluminado, ou ficará iluminado. Mas se teu olho estiver doente, todo o teu corpo ficará em trevas. O que Jesus quis dizer com isso? Olho doente e olho bom. Ele não está falando do olho físico, gente. Porque não é o olho físico bom que vai iluminar o meu corpo. Ou o olho físico ruim, doente, que vai me causar trevas. Ele está falando do corpo espiritual. E ele está falando da visão espiritual. Uma visão de gratidão em relação ao mundo, uma visão de indulgência com as falhas alheias, uma gratidão a Deus a todo momento, isso é uma visão boa, é o olho bom, né? Que no judaísmo antigo, o olho bom era aquele olho misericordioso, compassivo. O olho mau era o olho egoísta, era o olho invejoso. Isso é bem caracterizado dentro da literatura judaica do século I, do século II, século III, está registrado no Talmud.
E na doutrina espírita, a nossa visão essa visão correta que nós chamamos, é essa visão misericordiosa, compassiva, repleta de compaixão e de gratidão pela vida. Quando nós temos isso, nós estamos sendo felizes, né? Mas para que você consiga ver o mundo dessa forma, você tem que sentir o mundo, as coisas boas, e aí você está trabalhando. Sentir, eu trabalho o quê? Emoção. Mas eu não posso só sentir, eu tenho que tentar entender a dinâmica desse processo. Quando eu olho a grandeza que se encontra numa planta, uma simples planta, todos os trilhões e trilhões e quatrilhões de átomos que se movimentam freneticamente numa estrutura organizada como se fosse uma orquestra tocando, há um poder superior atuando sobre tudo isso, sobre toda a formação da vida. Então, esse meu cognitivo está me dizendo uma força superior dá a essa planta ou a um pequeno animal uma capacidade extraordinária de manifestação da vida. E o meu emocional me diz que coisa maravilhosa é isso, que coisa maravilhosa é essa manifestação de Deus aqui na Terra, nas suas obras. Então eu estou unindo o meu cognitivo e o meu emocional. Quando eu começo a fazer isso e ver o mundo com gratidão e com alegria, eu estou trabalhando o meu intrapsíquico. Ou seja, a inteligência emocional me permite o autoconhecimento, que é um dos pontos, aí não vamos nem falar em termos de evangelho, apesar que o evangelho pressupõe autoconhecimento, nós vamos comentar isso aqui agora numa próxima passagem. Mas o autoconhecimento é um elemento que ele está muito forte, vamos dizer assim, dentro da doutrina espírita, né? Se você fala assim, conhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que faz para dominar suas mais tendências e mais inclinações. Ora, só é possível você encontrar mais tendências e mais inclinações se você tem uma ação cognitiva, que está buscando fazer isso, mas uma ação cognitiva voltada para dentro. Então é uma busca de autoconhecimento, mas vejam, essa busca de autoconhecimento, ela não pode ter excesso de viés cognitivo. Algum viés sempre vai ter. A gente sempre vai tentar encontrar alguma justificativa para alguns dos nossos equívocos. Isso aí é inevitável porque nós estamos numa fase, num processo de aprendizado. Aqui o objetivo não é zerar os vieses cognitivos, os desvios de cognição para justificar equívocos nossos, ou pontos de vista ultrapassados, ou pontos de vista que já não fazem mais sentido para nós, mas nós queremos nos agarrar a eles. O objetivo não é eliminá-los totalmente, mas é ir evoluindo e melhorando eles, diminuindo esses vieses cognitivos. E aí, nesse ponto, mais uma vez, essa junção de cognição e emoção, ela é mediada pela inteligência emocional. Nós falamos aqui da gratidão, mas tem também um ponto onde Jesus é muito assim incisivo, quando ele fala de não julgar. Porque ele é uma passagem muito clara no Sermão da Montanha, onde fala assim: não julgueis para não seres julgados, com a mesma medida com que medirdes, sereis medidos. Se nós formos lá também na parábola do devedor implacável, aqui a gente vai fazer uma exceção aqui para uma parábola, onde aquele rei muito poderoso, o seu servo devia a ele 10.000 talentos. Vocês lembram dessa parábola? E esse rei poderia ter escravizado aquele servo e a sua família, e vendido como escravos e tudo mais, era uma dívida impagável, né? Para vocês terem uma ideia, 10.000 talentos equivaleriam a 174 toneladas de ouro, né? E ele perdoa a dívida desse servo, esse servo fica extremamente feliz e quando sai na rua, encontra um outro companheiro dele que devia a ele 100 denários, que equivaleriam a 30 gramas de ouro. E ele pressiona esse companheiro dele. Vejam, ele acabou de ser perdoado de uma dívida de 10.000 talentos. E ele não perdoa o indivíduo que deve a ele 100 denários, uma quantidade infinitamente menor. E ele chama a polícia, chama as autoridades para prenderem porque ele estava devendo e tudo mais. E esse rei vem a saber disso. E chama a quem ele havia perdoado a grande quantidade de ouro que devia a ele. E, obviamente, a gente já conclui o que vai acontecer dentro desse processo.
Gente, isso acontece conosco. Nós recebemos vamos dizer assim, não é um perdão no sentido de que foi apagado os nossos equívocos. Isso não acontece na doutrina espírita. Mas nós recebemos uma graça imensa de Deus quando temos a oportunidade da encarnação. Porque, vejam, a justiça divina, ela não funciona sem a misericórdia divina. As duas coisas trabalham sempre juntas. Kardec é muito feliz no capítulo 2 do livro A Gênesis, quando ele trata da natureza de Deus. E ele fala que justiça e bondade caminham juntas, porque ele diz o seguinte: Deus é soberanamente justo e bom. Ele bota tudo numa frase só. Isso é fantástico, porque realmente a justiça e a bondade caminham sempre juntas. Então a reencarnação não é só uma descida à Terra do espírito para ele resgatar erros do passado. Nós nascemos numa família, nós já temos um pai, temos uma mãe, recebemos carinho, recebemos educação, nós recebemos um tempo para podermos amadurecer as nossas ideias e trabalhar esses equívocos passados. Então, essa justiça, que nós temos que, de fato, resgatar erros e equívocos anteriores, aprender coisas novas, mas mesmo nesse aspecto da justiça, ele está cheio de misericórdia e compaixão, porque a gente recebe lições preciosas, recebemos revelações espirituais, tem pessoas em nossas vidas que vão nos ajudar pra caramba. Então, a justiça sempre trabalha junto com a compaixão e a misericórdia. Então, nós não podemos sair fazendo julgamentos de outras pessoas, porque quanto mais nós julgamos as outras, a não ser em casos muito específicos em que isso possa acrescentar algo para nós. Às vezes é necessário. Por exemplo, muitas vezes nós pegamos livros de André Luiz nos nossos estudos e vamos fazer análise de caso. Ora, se nós estamos trabalhando uma análise de caso do comportamento de um indivíduo e a consequência desse comportamento, nós estamos fazendo estamos analisando meio que como um juízo que estamos fazendo ali. Mas nós não estamos condenando aquele indivíduo e nem passando a mão na cabeça dele. Nós estamos simplesmente tentando entender o que aconteceu e as consequências desse ato, bom ou ruim, que ele cometeu. Essa é uma análise, é um julgamento, entre aspas, mas ele é para fins de instrução. O que eu me refiro aqui é o julgamento malicioso, é o julgamento de poder, é o julgamento de tentar estabelecer, achar que nós podemos determinar o que é certo ou errado que aquela pessoa fez, quando nós mesmos estamos cometendo erros o tempo todo. E Jesus nos alertava para isso. Nós estávamos falando aqui de autoconhecimento, inteligência intrapsíquica. Como é que eu posso fazer um autojulgamento, buscar autoconhecimento, se eu projeto nas pessoas o tempo todo falhas minhas, uma falha de projeção, ou simplesmente eu estou perdendo tempo demais analisando as outras pessoas? Isso me refiro no dia a dia, não nos nossos livros de estudo, onde nós estamos analisando situações para aprendizado. Eu me refiro nas maledicências e fofocas e julgamentos precipitados e equivocados e baseados em informações fragmentárias que nós fazemos o dia todo. E esses julgamentos não levam em conta o contexto que aquela pessoa está, o que ela está passando, uma série de outras coisas. Então, são julgamentos precipitados, equivocados, e quando a gente se acostuma com ele, nós deixamos de fazer os nossos próprios autojulgamentos. Então, não há autoconhecimento se nós não trabalhamos esse aspecto. Jesus diz ainda: tu observas um cisco no olho do teu irmão, mas não observa um galho no teu próprio olho. Outro ensinamento precioso que se refere à nossa incapacidade de ver os nossos próprios erros e projetar erros no outro. Isso atrapalha o processo de autoconhecimento, de aprimoramento moral, né? Não tem como você fazer esse aprimoramento moral se você está preocupado demais em olhar o outro. Então, observe que quando Joana de Ângeles coloca Jesus como o maior psicoterapeuta, é corretíssimo isso. É o psicoterapeuta da alma, né? E nós, quando falamos em inteligência emocional, ela vai nos. Se nós desenvolvermos bem essa inteligência emocional, nós vamos ser muito cuidadosos na hora de fazer julgamentos. Porque quando a gente está fazendo julgamento, nós estamos meio que dissociando
Nós estamos fazendo um julgamento baseado em alguns fatos que nós recebemos sobre como aquela pessoa fez, o que que ela agiu, o que que aconteceu com ela, e num elemento emocional também fragmentário, antipatias por aquela pessoa ou simpatias por aquela pessoa, onde a gente também pega e não quer criticar, não porque não estamos querendo fazer julgamentos, mas porque aquela pessoa, como eu gosto dela, ela nunca vai ter erros, nunca vai ter equívocos. Os dois pontos extremos estão equivocados. Eles precisam se juntar. A cognição e a emoção precisam trabalhar juntas. E para que elas trabalhem juntas, a inteligência emocional tem que estar bem desenvolvida, né? Para nós, a leitura das obras espíritas, as orações que fazemos, porque a gente pode dizer assim, como é que eu vou desenvolver minha inteligência emocional? Bom, eu tenho que saber primeiro que eu tenho uma emoção, que é essa força, essa energia que muitas vezes é incontrolável até certo ponto, né? Porque nós trazemos experiências vivenciadas de muitas vidas que são muito fortes dentro de nós. É uma energia muito, é uma força muito grande que vem com uma qualidade, boa ou ruim. E nós temos cognições, temos capacidade de processamento de nossas inteligências. Essas duas coisas precisam trabalhar juntas. Aí você vai dizer assim, mas como é que eu posso, então, aprender a trabalhar isso junto? O roteiro, gente, o próprio evangelho que nós estamos lendo aqui já está mostrando isso para nós. Quando nós começamos a ver, por exemplo, Jesus quando diz, olhai os lírios do campo, olhai os pássaros do céu, os lírios do campo não tecem, não fiam, e nem Salomão, toda a sua glória, se vestiu como um deles. Olhai os pássaros do céu, não semeiam, não colhem, e Deus provê a eles os alimentos. Isso é entender a presença divina na vida até de pequeninos animais e de plantas, quanto mais na vida de nós, seres humanos, já dotados de consciência e de uma certa consciência e autoconsciência, e consciência do divino, consciência do sagrado, consciência do próximo. Então, dentro desse processo, quando nós começamos a desenvolver os nossos estudos e reflexões, nós já estamos desenvolvendo nossa inteligência emocional, porque o roteiro já está colocado. Seja nas obras da codificação, seja no estudo do Evangelho, sob o ponto de vista especialmente da codificação, nós já estamos desenvolvendo nossa inteligência emocional. Por quê? Porque nós estamos encontrando um equilíbrio entre a cognição e a emoção. Eu não estou me deixando levar por rompantes da minha emoção e nem estou analisando do ponto de vista cognitivo baseado em valores equivocados. Os valores que vêm, que são nos mostrados tanto por Jesus quanto pelo Espírito de verdade, trabalhados por Kardec, trabalhados por tantos espíritos que vieram depois, formaram um corpo doutrinário extraordinariamente rico. Então, essa nossa inteligência emocional, pela própria leitura, reflexão, a participação em estudos, ouvir palestras, gente, é quase por inércia. Esse processo já vai desenvolvendo naturalmente, reforçando nossa inteligência emocional e favorecendo as nossas melhores escolhas, as nossas melhores decisões e, portanto, o nosso melhor comportamento. Então, eu queria muito agradecer a todos vocês que nos acompanharam aqui e vamos fazer a nossa oração de encerramento do nosso estudo dessa noite. Elevando o nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre querido, agradecendo ao Senhor a oportunidade desse trabalho, agradecendo aos Espíritos que nos intuíram, nos trouxeram suas ideias e rogando, Senhor, que esse mundo, esse planeta Terra, possa receber, ouvir, sentir todas as energias superiores que promanam de Ti, querido Mestre, querido Rabi, e possamos com isso nos tornar pessoas melhores, espíritos melhores e seguir rumo a Deus, nosso Pai. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Graças a Deus.